pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, que bom mais uma vez estar aqui juntinho de vocês. Ai, também vocês não podem esquecer, tá? Aqui, ó, se inscreve no meu canal, ative o sininho, deixe um like e um comentário. Sextou, né? Coisa boa, final de semana chegando, né? E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui de Camboriú mesmo. É a Luana Rodrigues. A Luana é advogada e presidente do Instituto da Previdência do Servidor aqui de Camboriú. Luana, muito bem-vinda. Obrigada, Bel. É um prazer estar no seu programa. Agradeço a oportunidade já desde o início. E hoje ela vai dar todos os detalhes que... tipo aquelas pessoas assim da minha idade que são bem novinhas, assim, que precisa saber, né, Luana? A melhor idade, né? Da melhor idade, tô falando da minha, né? Porque já tô nessa melhor idade, quase chegando lá. Luana, você é natural de onde? Sou natural de Limeira, São Paulo. E o que te trouxe até Camboriú? Então, meu pai, ele trabalhava numa firma muito grande, ele foi despedido e aqui surgiu uma vaga de emprego que, é claro, ele não recusou. Litoral, era uma cidade boa, é uma cidade boa para se viver, né? Melhor qualidade de vida. E viemos morar aqui, gostamos muito. Quais são as suas formações? Eu me formei no Vale do Itajaí, na Universidade Univale, e depois que eu concluí o curso em 2014, eu fiz a pós-graduação em Direito Público, concluí em 2016, e agora, no final do ano 2020, eu estou concluindo uma pós-graduação em Direito Previdenciário e Regime Geral. Eu pretendo agora, no mês que vem, iniciar também uma pós-graduação em regime próprio de previdência, que é a área que eu atuo agora, né? Eu trabalho na prefeitura, no regime próprio de Camboriú. Luana, como que você tem enfrentado essa pandemia? Olha, foi difícil porque assim, a gente teve que se adaptar em relação também ao pessoal, né? Que a gente faz o atendimento, evitar o acúmulo de pessoas num ambiente fechado. Geralmente a gente faz a prova de vida todo ano e a gente suspendeu por um período bem grande e iniciamos agora, no mês de setembro, porque a gente lida com um público exatamente que é do grupo de risco, que é da terceira idade. Então foi difícil adaptar a realidade, mas a gente conseguiu. E em casa também, a gente evitou sair só quando necessário realmente, visitas aos amigos também. Enfim, respeitando todos as determinações dos órgãos superiores, né, de sanitário. E aos poucos a gente vai conseguir vencer essa etapa também, né, Luana? Tá, Luana, agora a gente vai... Agora, e até eu quero saber, tá? Porque eu também aqui, gente, tô boiando, que nem diz a juventude aí fora. Quem são os segurados do Instituto da Previdência dos Servidores Públicos aqui do município de Camboriú? Então, segurados desse regime próprio de Camboriú, que é o Camboriú Prev, são todos aqueles. É o servidor efetivo que fez uma prova, passou no concurso e foi aprovado. A partir da posse dele, ele começa a contribuir para o nosso regime. E também são segurados o pensionista e o aposentado, o inativo, que é o servidor que implementou requisito para se aposentar. Aposentado, tô quase chegando lá. Quase lá. Quanto tempo que você acha que eu levo ainda, Luana, para me aposentar? Eu tô tão novinha ainda. Depende, né? Eu não sei a tua idade para mim fazer um diagnóstico aqui agora. As regras de aposentadoria do regime geral e do regime próprio da Previdência do município de Camboriú são as mesmas? Como que funciona? Então, o que diferencia, porque assim, regime próprio, o nome já diz, são regramentos próprios para a realidade daquela cidade, daquele município. Então, o regime geral, ele traz uma regra diferenciada, ele não exige os 10 anos de serviço público. Na nossa lei, por exemplo, uma mulher de 60 anos que for se aposentar por idade, vai ser exigido 60 anos de idade, 10 anos de serviço público, seja na esfera estadual, municipal ou federal, 5 anos no cargo que se dará aposentadoria. No regime geral já não vai exigir os 10 anos de serviço público. Agora, com a emenda constitucional 103, aprovada em novembro do ano passado, as regras alteraram. Tem uma regra de transição ali, então teria que ver o caso concreto para eu dar um diagnóstico mais preciso. Se fosse na regra anterior, seria 15 anos de contribuição, 60 anos de idade para uma mulher se aposentar por idade, no regime geral. Olha que interessante, são detalhes que às vezes a gente acaba
né, a Luana sabendo, mas não todos os detalhes que é necessário, né? Exatamente, porque o regime geral do próprio, a diferenciação é esses 10 anos de serviço público que é exigido para se aposentar. Se a pessoa pode ter 60 anos de idade, tem 15 anos de contribuição, mas se ela não tiver os 10 anos do serviço público, ela não pode se aposentar no regime próprio. Que daí esses 10 anos é juntado com os 15 anos de contribuição, é isso? Sim, é assim, ó, o total de 10 anos, 5 anos no cargo, eles são 10 anos só. Por exemplo, eu só tenho 10 anos de serviço público e eu tenho 60 anos de idade, mas se for 5 anos dentro desses 10 anos no mesmo cargo, já implementei o requisito, entendeu? No regime próprio, a pessoa pode até se aposentar mais cedo do que no regime geral. No regime geral é 15 anos de contribuição. Segunda-feira eu vou atrás da minha. Mas só lembrando que as agências do INSS ainda eu acho que continuam suspenso o atendimento presencial. Aí tem que pedir no 135. Eles não vão me informar. Depois, na hora que a gente terminar nessa entrevista, eu vou me informar direitinho. Por que foi necessário o aumento dessa alíquota da contribuição da Previdência do servidor? Então, é uma longa história o fundamento do aumento. Porque, assim, então vamos por aí, começa lá dessa longa história e dá-lhe. O aumento da alíquota veio por determinação da Emenda 103 de 2019, a famosa reforma da Previdência aprovada em novembro do ano passado. E lá nessa lei, no artigo 9º, parágrafo 4º, dizia que os regimes próprios dos municípios, estados ou do Distrito Federal que tivesse déficit atuarial deveria promover a majoração da alíquota de contribuição, ou seja, aquele percentual que incide na folha do servidor. Aqui, antes era 11%, agora passou a ser 14%, que passou a vigorar agora em agosto desse ano. Mas assim, o que é déficit atuarial? É um estudo técnico realizado todo ano, que é um estudo que faz uma projeção para saber se o dinheiro que tem aplicado no fundo daquela previdência é suficiente para pagar os benefícios atuais e futuros. E daí tem esse déficit atuarial. Hoje o regime de previdência de Camboriú, ele tem um superávit financeiro. O que significa? Tudo que é arrecadado da folha do servidor mensal, a gente só utiliza 38% e o restante guarda. Mas só que a longo prazo vai ter um déficit atuarial. Então, o regime de Camboriú foi obrigatoriamente forçado a promover a mudança. E o que aconteceria se a gente não obedecesse à lei federal? O município de Camboriú não poderia emitir o CRP, é o Certificado de Regularidade Previdenciária. E esse certificado ele é exigido para o município fazer financiamento, acordo, convênio, empréstimo, receber recurso da União. E no momento de pandemia, ficar sem receber recurso da União não é fácil, né? Como o ditado popular, é um tiro no pé. Não dá, a população precisa de ajuda. Isso respinga na população em geral. E olha só, a previdência é do servidor, mas a sociedade no geral contribui, entendeu? Então, o município, no caso, o Camboriú Prev informou a Procuradoria do município, aí foi encaminhado para a Câmara de Vereadores e promoveu a aprovação da lei, que começou a vigorar agora em agosto. Por isso, a majoração da alíquota. Olha, não falei que a história era longa? É longa mesmo. Luana, a gente vai para nossos comerciais, nós já voltamos, tá? Um minutinho. Anos, o restaurante da Vila serve a legítima comida caseira com o tempero sabor da mamãe, com variedade de carnes, 18 pratos quentes e 16 tipos de saladas. Nas sextas e sábados à noite tem delicioso buffet de sopas, panquecas e massas. Aos domingos no almoço, cardápio especial e com música ao vivo. Restaurante da Vila atende de segunda a segunda e agora em novo endereço, Rua Henrique Coppe, 478 Camboriú, junto ao Mundo Doce. Reservas 98483-7188.
Voltamos com o nosso segundo bloco de Frente com Bel. E agora a Luana vai responder para nós qual foi a porcentagem de aumento que teve essa alíquota. Não, calma lá. Alíquota. Bom, o aumento que teve antes de implementar essa nova contribuição era de 11%. Né, o percentual, esse 11% é para todos os servidores, independente da faixa salarial. E agora é de 14% também, para todos os servidores, independente do valor que ele receba. E qual é a reação das pessoas sobre esse aumento? Como que elas têm reagido? Bom, parte delas já esperavam por conta dessa reforma da Previdência. Tanto que o regime de Camboriú, que eu estou agora à frente, não promoveu totalmente as mudanças que deveriam, porque a reforma da Previdência não trouxe só o aumento da alíquota, mas também trouxe a mudança nas regras de aposentadoria, nas regras de pensão por morte. Então, a mudança que era obrigatória e que exigia um prazo a ser cumprido, para ontem, né, como se diz, era essa da majoração da alíquota de contribuição. Algumas pessoas reclamaram, mas, claro, tem uma justificativa, tem uma fundamentação jurídica e tudo se resolveu, mas reclamaram, claro, né? Quem que quer pagar mais de contribuição e não ter o reajuste do servidor que não teve esse ano, por conta da pandemia, por conta de um decreto federal, que, se eu não me engano, se isso não caiu ainda, até final de 2021 não teremos reajuste no valor do salário. É bem complicado, né, Luana? É complicado. Não ganha o reajuste e ainda paga mais a contribuição, né? Aumentou a contribuição. E isso acaba prejudicando, né, os servidores, né? Acaba prejudicando o bolso, né? Porque Exatamente. Todo mundo já tem um orçamento bem justinho, já tem as contas ali no caderno, tudo anotadinho. Aí quando chega no final do mês, vem menos o valor na conta, né? Porque já fica retido lá na fonte esse valor da contribuição previdenciária. E agora não tem também como voltar atrás, né? Agora não tem como voltar atrás, mas é bom cientificar e conscientizar que é para o futuro de vocês. Se alguém estiver me assistindo, que seja servidor do município de Camboriú, é doído agora no bolso, mas no futuro vocês vão nos agradecer, pode ter certeza. Que talvez assim eles não entendam o momento agora, né? Mas agora, futuramente, né? Quando tiver vindo a bonança, né? É melhor doer no bolso agora e ter uma garantia de uma aposentadoria no futuro do que não desembolsar agora e chega lá na hora de se aposentar não tem dinheiro para pagar. Exatamente. Né? Luana, como fazer para solicitar aposentadoria na Camboriú Prev? Bom, o Camboriú Prev ele fica localizado na rua José Francisco Bernardes, número 429, em frente ao supermercado Schmidt. Acho que todo mundo conhece esse supermercado, né? Aqui Com na certeza. Região. Então, é comparecer ali munidos dos documentos pessoais e ter já implementado, né, os requisitos da aposentadoria, levar também cópia dos documentos, se é casado, cópia da certidão de casamento e cópia do RG do cônjuge. Se tiver um companheiro, cópia da declaração da união estável e cópia do documento pessoal do cônjuge, do filho menor, do filho maior. Por que isso? A gente faz um processo de aposentadoria bem completo, porque no futuro, a pessoa vindo a falecer, a gente tem noção de quem serão os beneficiários da pensão por morte. E é claro que no ato da pensão por morte, no pedido, né, caso aconteça, será exigido novamente os documentos para fazer a conferência. Ô Luana, explica bem claramente para mim, para eles que estão nos assistindo, as siglas ali do Camboriú Prev. Ah, tá. O nome completo, o nome que se diz da razão social do Instituto, chama Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Camboriú. Para abreviar todo esse nome, a gente chama de Camboriú Prev. É a previdência do município de Camboriú, que é do servidor público, que é aquele servidor que fez uma prova, é uma prova escrita, que ele prestou um concurso, foi aprovado e tomou posse. Ele foi melhor classificado, teve melhor nota e ele começa a contribuir para o nosso fundo. As coisas, assim, elas são bem claras e bem detalhadas, assim, muitas vezes é a gente mesmo que acaba não confundindo tudo e acaba não entendendo, né, Luana? Sim, o servidor de Camboriú, esse efetivo, ele é regido por um estatuto, é uma lei complementar 39/2012. Esse estatuto, ele fala todas as regras
de como proceder, qual que é o período que ele tem para passar pelo estágio probatório, porque os 3 primeiros anos ele está sendo provado, ele não é estável. O que significa isso? Que se ele, sei lá, cometer uma falta muito grave, ele pode ser exonerado. Agora, se depois que ele ultrapassa esses 3 anos, ele vai passar de novo por uma avaliação médica e vai se tornar apto, daí ele tem a estabilidade. Detalhes que a gente não sabia, então agora a gente ficou sabendo, né, Luana? Sim. É possível somar tempos de contribuição do regime geral e da previdência do regime fechado? Do regime próprio, desculpa. Isso, é possível. Isso é possível de que forma? Quando o servidor vai se aposentar no Camboriú-Prev, ele nos informar que ele tem um tempo no regime geral e deseja trazer esse tempo. O que ele tem que fazer? Ele tem que solicitar uma certidão de tempo de contribuição no regime geral. E o regime geral vai fornecer essa certidão com todos os dados, informando todos os períodos, a remuneração que ele fez a contribuição, e ele vai trazer essa certidão para averbar esse tempo junto ao regime próprio. É necessário esclarecer que se o servidor tem um tempo no regime geral que é concomitante com o do regime próprio, não é possível, porque o tempo só conta uma vez. Aí ele só pode se aposentar lá no regime geral com esse tempo, ele não pode somar aqui, porque concomitante quer dizer ao mesmo tempo. Por exemplo, eu sou uma professora, eu trabalho 20 horas por semana. Eu trabalho de manhã aqui e trabalho de tarde lá em, sei lá, em outra escola como ACT. ACT, o que é? Um contrato temporário de trabalho. Daí contribui para o regime geral. Então, se eu trabalhei em 2 trabalhos ao mesmo tempo, quando eu for se aposentar, eu não posso querer averdar o tempo do regime geral aqui, nesse regime próprio. Aí o tempo não vai contar 2 vezes, só vai contar uma. Então, o que é orientado, quando nesses casos que é concomitante, o orientado é não trazer esse tempo, é deixar lá no regime geral. Se tiver tempo suficiente lá, a pessoa também pode se aposentar lá e aqui. São detalhes que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Às vezes acabam fazendo uma misturança assim meio que na mente, né? E que nem eu também tô tirando muitas dúvidas aqui, que até eu não sabia. Que bom. Luana, nós vamos para os nossos comerciais, nós já voltamos, tá? 1 minutinho. Há 4 anos, o restaurante da Vila serve a legítima comida caseira com o tempero Sabor da Mamãe, com variedade de carnes, 18 pratos quentes e 16 tipos de saladas. Nas sextas e sábados à noite tem delicioso buffet de sopas, panquecas e massas. Aos domingos no almoço, cardápio especial e com música ao vivo. Restaurante da Vila atende de segunda a segunda e agora em novo endereço, Rua Henrique Cop, 478 Camboriú, junto ao Mundo Doce. Reservas 984837188. Voltamos com o nosso terceiro bloco de Frente com Bel. Gente, é tanta informação que a Luana tá passando para nós que aqui atrás dos bastidores aqui eu ainda tava perguntando alguma coisa para ela, que até eu mesmo, muitas coisas ali que ela chegou a comentar, eu tinha dúvida, e mesmo assim ainda ficou assim, algumas dúvidas assim bem ocultas que ela vai esclarecer agora para nós. Luana, qual a importância de fazer prova da vida? Bom, para os aposentados e pensionistas é bom para eles ter o cadastro atualizado, né, com o nome sempre, assim, o endereço, que eu quero dizer, o endereço sempre atualizado, se mudou de endereço apresenta comprovante, se trocou de número de telefone atualiza também, e para o Instituto, para evitar fraudes, porque pode ser que a pessoa já tenha falecido e o Instituto continua depositando naquela conta informada e pode ser que alguém esteja sacando esse dinheiro sem a gente ter o conhecimento. Então a prova de vida vai agilizar isso. Se a pessoa não compareceu, a gente deu prazo, ela não respondeu, é porque alguma coisa deve ter acontecido, então o benefício fica suspenso
até que a pessoa apareça, né? E se não aparecer, claro, a gente vai até o registro de cadastro civil para verificar se a pessoa entrou, se teve o óbito daquela pessoa. Porque, né, geralmente se a pessoa não apareceu porque alguma coisa aconteceu, né? Ainda bem que vocês fazem essa parte também de procurar, né? De saber o que tem acontecido, né, com essa pessoa. Isso. Até eu fiz uma solicitação para um departamento do INSS, quer dizer, da Secretaria de Previdência, né? Porque o INSS é o Instituto Nacional Social, mas a Secretaria de Previdência lida com todos os regimes próprios. E ali tem pessoas que nos auxiliam, que nos prestam informações, e eu solicitei o acesso ao banco de dados desses óbitos, entendeu? Pra gente sempre estar fazendo consulta nessa lista e vendo se a pessoa consta o nome da pessoa ali ou não. Se não constar, que bom, a pessoa tá viva. Agora, se tiver ali, por enquanto a gente não teve o acesso ainda. Eu mandei lá pra eles a solicitação e ficou pendente de resposta. Luana, o que é uma aposentadoria especial? Bom, eu vou falar do regime próprio, que eu tenho mais a vivência, mais a experiência. No nosso regime próprio, a única aposentadoria especial prevista na nossa lei é do professor. O que isso significa? Uma aposentadoria comum para uma mulher é 30 anos de contribuição, 55 anos de idade, 10 anos de serviço público, como eu já tinha falado, e 5 anos no cargo. E para um professor, uma professora mulher, vai diminuir em 5 anos. Ela vai se aposentar por 50 anos de idade, 25 anos de contribuição. O diferencial é que ela vai ter que provar que os 25 anos ela esteve em sala de aula, sendo o ensino fundamental ou médio, mas ela vai ter que provar que sempre esteve em sala de aula. Há entendimentos do STF que se a professora concursada naquele cargo de professora assumir uma diretoria, tudo bem, ainda pode se contar como um tempo especial. Mas se ela mudou de cargo e fez um outro concurso e passou para outro cargo, por exemplo, uma orientadora, uma monitora, já não conta como tempo especial. Tem que ser professora. Tem que ser professora. É isso. A dica, né? Então, né, Luana? Isso serve para os homens também, tá? A professora é 50 anos de idade, 25 anos de contribuição. E para homens seria 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Sempre diminui em 5 anos e tendo que provar que esteve em sala de aula nesse período. Ainda bem que é mais benéfico para as mulheres, né? Até nessa parte, né? Isso é na lei que hoje vigora no nosso regime. Assim que nós fizermos a reforma, esses requisitos irão mudar. Luana, é obrigatória a contribuição da Previdência? É obrigatória. Toda pessoa que tem uma atividade remunerada, seja de carteira assinada ou servidor público, que é regido por estatuto, é obrigatório a contribuição previdenciária. E o nosso regime é solidário. O que significa? Aquelas pessoas que estão lá aposentadas, por exemplo, o regime geral, aquelas que estão aposentadas, quem que está pagando o benefício delas? É aqueles que estão contribuindo hoje, trabalhando hoje. Bom, no regime geral eu não posso afirmar que é como no regime próprio, porque eu sei que no regime próprio, ali que eu sou gestora, nós temos fundos de investimentos. A gente recebe o dinheiro, não fica parado em conta corrente, é depositado não, é aplicado. Tem uma reunião de um comitê de investimentos que vai ser decidido qual fundo investir. Temos uma consultoria financeira que orienta de acordo com o mercado financeiro, porque se acontece algo muito forte na política, ou seja, em todos os âmbitos e todas as matérias que existem no Brasil e no mundo, interfere no fundo de investimento. Então tem que saber investir no fundo certo, na hora certa, e a gente sempre segue a orientação da consultoria financeira. Esse dinheiro vai ser aplicado e ele vai render. Ele não fica parado em conta corrente, sempre aplicado para crescer. Sempre tem que estar evoluindo e sempre tem que E por isso a importância de contribuir, para a gente ajudar o nosso próximo. Serve para a tua aposentadoria e serve também para ajudar aqueles que já estão recebendo. Você já sabe, né? A gente acha que as coisas ruins acontecem no momento, mas é para futuramente melhorar, né? Exatamente. Luana, o que é a pensão de morte? A pensão por morte essa é uma coisa assim, muito interessante, né? É muito importante.
A pensão por morte é uma importância recebida pelo conjunto de dependentes do segurado que faleceu, que era aposentado. Ele pode estar aposentado ou ele estaria trabalhando na época. Por exemplo, se a pessoa estava aposentada, o dependente dele que vai requerer a pensão vai receber o valor da aposentadoria dele. Isso na nossa lei do regime próprio, tá? Agora, se ele estava trabalhando, ela vai receber o valor que ele recebia enquanto trabalhava. É importante frisar quem são os dependentes. Primeiro, os prioritários são, né, o cônjuge, que é o marido. Se tiver um filho menor de 21 também, aí tem que dividir entre o cônjuge e o filho o valor que ficou. Agora, se a pessoa tinha um filho maior de 21 inválido também, tem que dividir com esse filho maior de 21. E essa linha que eu tô citando aqui, o cônjuge e o companheiro, o filho de 21, se não tiver essas duas linhas de parentesco, aí a gente pode partir também para o pai, que é economicamente dependente desse segurado. Se é um pai que, sei lá, mora com o filho, né, e não tem condições de sustentar, não tem trabalho, não tem remuneração nenhuma, tem que provar que é dependente. Ele tem o direito também de requerer essa pensão. E seria também meio que justo, né, Luana? Claro, né? Partes, o pai, né? Que deu a vida e sempre proveu tudo e o filho cresceu. E claro, tem até uma lei que diz, né, que não pode abandonar o pai e nem a mãe. Tem que prover, né, a subsistência dos pais até onde for necessário. É obrigação dos filhos. Fiquem ligados aí, viu, filhos? É a nossa obrigação cuidar dos pais. É verdade, né? Cuidar dos pais e tá também junto com os avós, né? Eu sou sozinha. Nesse momento de pandemia, sempre de máscara e evitar o contato, né? Mas com certeza. Uma ligação não arranca pedaço, né? Vamos sim, dar uma ligadinha, uma vez por dia, umas 2 vezes por semana, tá ótimo, né? Luana, nossa conversa, nosso assunto tá muito bom, mas nosso tempo tá se expirando. Eu agradeço pela tua presença. E também, pra você que você ainda ficou com alguma dúvida, não entendeu nada, a Luana vai deixar as redes sociais dela, o número de telefone, caso você queira, eu quero tirar mais uma dúvida, então é só entrar em contato com ela. Luana, fica à vontade. Bom, eu vou deixar então aqui registrado para vocês, se ficou alguma dúvida, encaminhar um e-mail para esse endereço que eu vou falar agora, presidente.camboriuprev@camboriu.sc.gov.br. E se quiser visitar o website do nosso instituto também, fique a critério de vocês. previdenciacamboriu.net.atende. É só ir nesse endereço que vocês terão lá todas as atualizações e também ver quantos beneficiários a gente tem, qual o valor que eles recebem, ter o portal da transparência. A gente tem que, né, prestar conta para a sociedade, afinal de contas o dinheiro sai do bolso de vocês também. Com certeza. Facebook, Instagram, Luana Rodrigues, né? Luana Rodrigues, isso, daí é o meu pessoal. Se Luana, quiser me seguir, me solicitar amizade. Luana, muito obrigada pela tua presença, Obrigada. tá? E sempre que você quiser voltar aqui, a gente tá de braços abertos esperando você, tá bom? Agradeço a oportunidade também. E foi um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do meu trabalho e informar a população, né, que são, assim, informações muito importantes e que ficou muito muito em evidência o ano passado, por causa da reforma da Previdência. Agora, esse ano, o assunto é pandemia, né? Mas com certeza outras vezes você virá aqui com a gente, né? Obrigada. Então, você também, né? Que pena, o nosso assunto aqui tá bom demais, a nossa conversa tá boa, muito esclarecimento, dúvidas que você tinha e que eu também tinha foram esclarecidas, mas não tem problema. A Luana vai estar outras vezes aqui com a gente e na próxima semana eu também estarei novamente aqui com você, de frente com o Bel, tá? Fica aí, a todas as sextas-feiras às 19h30 aqui na SC Web TV. Beijos e até lá!